Boa tarde. Hoje a gente vai iniciar o tópico 2 da modalidade C. Esse tópico fala sobre o átomo do carbono, as ligações do carbono, fórmulas estruturais e cadeias carbônicas. Vou introduzir agora que a gente começa a estudar os conteúdos da química orgânica. A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que têm carbono e que são chamados de compostos orgânicos. O carbono ele tem uma propriedade bem particular, que é a de formar compostos com cadeias grandes. Então, vários átomos de carbono eles podem se ligar, formando moléculas maiores e mais variadas em comparação com outros elementos. É importante se atentar que nem todos os compostos que contêm carbono é um composto orgânico, tá? Então, alguns exemplos, CO2, CS2, sais no geral que tem carbonato nas suas estruturas, ácido carbônico, H2CO3, são compostos considerados inorgânicos. Então, em relação às substâncias, elas podem ser orgânicas ou inorgânicas. Então, aqui a gente tem um conjunto de compostos orgânicos, onde a gente tem carbono ligado a hidrogênio e outros átomos de carbono, assim como átomos diferenciados, como nitrogênio, cloro, oxigênio, que se conectam nessas cadeias. Os compostos inorgânicos englobam a maioria dos demais elementos da tabela periódica, e incluem também alguns compostos que contêm carbono. Então, aqui tem alguns exemplos, como eu já tinha citado anteriormente, o dióxido de carbono, ácido carbônico, os carbonatos, tem também o ácido cianídrico, os sais formados pelo cianeto, grafite, diamante, que são estruturas com cadeias gigantescas de carbono, mas que só têm carbono na sua estrutura, são considerados inorgânicos e não orgânicos. Então, veja que contém carbono, mas não são considerados compostos orgânicos. Para estudar melhor as ligações químicas que acontecem nos compostos orgânicos, é importante a gente relembrar algumas ideias de estrutura atômica e de ligação química em si. Então, aqui eu tenho o formato dos orbitais S e P. Então, observa que o orbital S ele é uma esfera, ok? E os orbitais P, eles têm esse formato com dois lobos. Lembra que em cada subnível P a gente tem 3 orbitais do tipo P. Então, eu tenho um orientado no eixo Y, um orientado no eixo Z e um orientado no eixo X. Então, essa imagem ela traz já a união dos 3 orbitais P que a gente tem em um subnível. Então, aqui tem o diagrama de Linus-Pauling, que diz como é que se dá a distribuição eletrônica dos elementos, dos elétrons ao redor do núcleo de um determinado elemento químico. Ressaltar a distribuição eletrônica do carbono. Então, observa que ele tem número atômico 6, isso quer dizer 6 prótons, para manter a neutralidade precisa ter 6 elétrons, e a distribuição eletrônica fica como 1s2, 2s2, 2p2. Sendo que a camada de valência, a última camada, é a segunda camada, que tem 2 elétrons no subnível S e 2 elétrons no subnível P. Bom, nos compostos orgânicos, a ligação química predominante é a ligação covalente. Um ou outro composto vão ter as ligações iônicas, como é o exemplo do reagente de Grignard, mas isso a gente vai ver mais pra frente e realmente são poucos casos. Então, a ligação covalente, ela se baseia no compartilhamento de elétrons, segue a regra do octeto, então a ideia é alcançar a configuração de um gás nobre. Para a grande maioria dos elementos, isso vai significar ter 8 elétrons na camada de valência após a formação das ligações químicas, ok? E a estrutura de Lewis é utilizada para representar essas ligações covalentes formadas dentro dos compostos químicos. Nessa estrutura são apresentados todos os elétrons da camada de valência dos átomos, e é importante a gente ressaltar o que eu já tinha frisado no slide anterior, que o carbono tem 4 elétrons nessa camada de valência, que é a segunda camada.
Então, aqui tem só alguns exemplos de compostos com sua estrutura de Lewis. Observem que, por exemplo, no flúor F2 a gente tem dois flúoros ligados entre si através de um par de elétrons que é compartilhado entre os dois, e cada um com isso fica com 8 elétrons. No caso do carbono, ele vai fazer 4 ligações químicas para completar esse octeto. Essas ligações podem ser variadas, então eu posso ter 4 ligações simples, sendo formadas com 4 elementos, 4 átomos. Eu posso ter ligações simples e ligação dupla para fechar as 4 ligações. Posso ter, por exemplo, 2 ligações duplas, como é o caso desse carbono central apresentado. Posso ter uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, varia bastante como eu posso organizar essas ligações químicas do carbono, desde que na sua totalidade sejam feitas 4 ligações. E isso a gente fala que é a tetravalência do carbono. O fato do carbono fazer 4 ligações químicas para completar o seu octeto. Para que o carbono forme ligações com 4 diferentes átomos, o carbono ele vai precisar de 4 orbitais para formar essas ligações. Então, é necessário observar que na camada de valência do carbono a gente tem um orbital S e 3 orbitais P, mas a pergunta é, dessa maneira, é possível de fato formar as ligações químicas, já que deve existir um elétron em cada um desses orbitais para que ele possa se unir com outro átomo que já tem também um elétron em seu orbital para ser compartilhado? A primeira teoria dizia que o que acontecia é que os elétrons teriam que se redistribuir. Então, um dos elétrons que estava emparelhado no orbital S, ele passaria a ocupar o orbital P vazio, que ali, por convenção, é orientado no eixo Z. Isso para formar, por exemplo, a molécula do metano. Bom, mas se essas ligações fossem formadas através desses orbitais, de um orbital S e 3 orbitais P, todas essas ligações do metano elas seriam iguais, considerando que esses orbitais iriam ter energias diferentes? Eu conseguiria ter 4 ligações iguais, como realmente acontece no metano. A gente tem 4 ligações com o mesmo comprimento de ligação, com o mesmo ângulo entre as ligações, né? Então, a pergunta é, isso seria possível? Bom, não seria. A gente teria energias diferentes e, com isso, a gente teria uma não uniformidade nas ligações formadas no metano. Então, o que se tem é de que haja hibridização. A hibridização, ela considera que a gente tem orbitais que se misturam para formar os orbitais híbridos. Então, no caso ali do carbono, a gente tem 4 orbitais, um orbital S e 3 orbitais P, que se misturam para formar 4 orbitais híbridos. Então, sempre que eu misturo uma quantidade de orbitais puros, que a gente chama, eu tenho que formar o mesmo número de orbitais híbridos. Então, eu estou misturando um orbital S e 3 orbitais P, um total de 4 orbitais. Portanto, eu vou ter que formar 4 orbitais híbridos. E a gente chama de orbital híbrido sp3, porque eu tenho um orbital S e 3 orbitais P. Então, eu só suprimo aqui da informação o 1 relativo ao S, tá? Então, é sp3. É a partir daqui, sim, que a gente considera que as ligações químicas formadas. A ideia é que se forme o orbital híbrido que tenha uma certa característica de orbital P e uma característica de orbital S simultaneamente. Então, o orbital P, eles são 2 lobos de mesmo tamanho. Como eu tenho uma mistura com o orbital S, eu vou ter um lobo um pouquinho mais arredondado com uma característica de orbital S. Bem de leve, porque a proporção de orbital S que eu tenho aqui é de 25% só, certo? Essa é a contribuição. Então, um lobo é um pouquinho maior do que o outro, um pouquinho mais arredondado. A orientação desses orbitais em relação aos orbitais puros muda também.
Então, antes eu tinha os orbitais P orientados perpendiculares, um em relação ao outro, formando ângulos de 90 graus, e aquele orbital S, que seria localizado no centro do plano cartesiano, ok? Quando eu tenho a hibridização, também chamada de hibridação em alguns livros, eles vão passar a ter orientações diferentes. Então, eu vou ter os 4 orbitais do tipo sp3 orientados num tetraedro. Então, por isso que eu tenho a geometria do metano como sendo uma geometria tetraédrica. Eu tenho o carbono no centro de um tetraedro e os hidrogênios ocupando os vértices desse tetraedro, ok? Então, aí sai o ângulo de 109,5 graus Celsius para o metano. A gente ressaltar que outros átomos também sofrem hibridização, como é o caso do oxigênio, do nitrogênio. Então, todos os átomos ligados, eles vão ter algum tipo de hibridização se precisar da mistura de orbitais para formar as ligações. Então, por exemplo, qualquer átomo central que tenha a estrutura base dos seus elétrons como sendo tetraédrica, vai ter essa hibridização sp3. Então, observa a molécula de água. Eu tenho 2 ligações químicas e 2 pares de elétrons isolados. Se eu pegar o conjunto da geometria dos 2 pares com as 2 ligações, eles vão resultar numa geometria desses pares de elétrons tetraédrica. Então, a hibridização é do tipo sp3. Eu misturo um orbital s com 3 orbitais p para formar um híbrido sp3. A mesma coisa acontece com a amônia. A amônia ela também estaria inscrita dentro de um tetraedro, com o nitrogênio ocupando o meio desse tetraedro, os hidrogênios ocupando os vértices e o par de elétrons ocupando aquele último vértice do tetraedro. Então, a estrutura base dos elétrons também é tetraédrica e a hibridização vai ser sp3, assim como o metano, que é tetraedro. Mas e como é que fica quando o átomo de carbono ele não se liga a 4 átomos diferentes, formando apenas ligações simples, né? Então, é importante a gente estabelecer inicialmente que existem 2 tipos de ligações químicas, seja para o carbono, seja para qualquer outro átomo, tá? Então, a gente pode classificar a ligação em sigma e pi. A ligação covalente, teoricamente, ela é formada pela sobreposição dos orbitais atômicos. Então, quando eu tenho uma sobreposição frontal, 2 orbitais se aproximando frontalmente, como a gente pode observar que acontece aqui, então eles se aproximam frontalmente um do outro, os orbitais, eu vou ter a formação de uma ligação do tipo sigma. Como apenas um orbital de um átomo pode se aproximar frontalmente com um orbital do outro átomo, só pode haver uma ligação do tipo sigma entre 2 átomos ligados, ok? Já a ligação π, ela é uma ligação com sobreposição lateral de orbitais. Então, tá vendo que eu tenho esse orbital p orientado nesse eixo, que a gente considera que é o eixo z? Eu tenho outro aqui. Observa que eu não consigo sobrepor eles frontalmente. Frontalmente teria que ser através desse eixo. A ligação teria que se formar no eixo que ele está orientado. Não é isso que acontece. Então, a sobreposição que acontece, ela é lateral entre esses orbitais. E por isso essa ligação ela é considerada uma ligação do tipo π. Ok? Então, com isso, um resuminho aqui. Quando eu tenho uma ligação simples, ela vai ser sempre sigma. A partir do momento que eu tenho ligações duplas e triplas, eu obrigatoriamente vou ter que formar as ligações do tipo π. Uma delas vai ser sigma e qualquer outra formada vai ser do tipo π. Então, eu tenho uma ligação sigma e uma π quando eu tenho uma dupla ligação. Quando ela é tripla, eu tenho uma sigma, que é essa aqui onde tem a sobreposição frontal, e eu tenho 2 ligações do tipo π, que vai ser com essa sobreposição lateral dos orbitais. Então, aqui a gente tem 2 moléculas, ok? Então, a gente observa que todas as ligações simples apresentadas são sigma para as 2. Quando a gente tem ligações duplas e triplas, uma sempre vai ser do tipo sigma e uma vai ser do tipo π, ok? Seja na dupla, quando é tripla é uma sigma e 2 ligações do tipo π.
Bom, então a gente vai começar a analisar a molécula de formaldeído, que é o CH2O, ok? Então a gente tem 3 ligações sigmas, tenho 2 ligações simples, como sigma, e na dupla, uma ligação é do tipo sigma e uma ligação é do tipo pi. Então é importante a gente ressaltar que as ligações pi, elas são formadas através de orbitais que não são hibridizados, que a gente chama de orbitais puros, e isso orbitais do tipo p, ok? Então, para cada ligação do tipo π que eu tiver, eu preciso ter um orbital p que não vai se misturar para formar um orbital híbrido. No caso dessa molécula, ao redor desse carbono, eu tenho uma ligação do tipo π, ok? Então, um orbital p não vai se misturar. Eu vou misturar um orbital s com 2 orbitais p's, que são os orbitais híbridos para formar as ligações sigma. Então, eu vou ter uma hibridização sp2, s porque é um único orbital s, p2 porque são 2 orbitais p's que a gente está misturando, e vou ter um orbital p sozinho, puro, que vai ser responsável pela formação da ligação π. Então, resumindo, o número de orbitais híbridos que eu preciso, ele depende do número de ligações sigmas daquele átomo, somado ao número de pares de elétrons isolados. Observe que, por exemplo, o oxigênio, ele tem par isolado, ele também vai ter uma hibridização, ok? Então, no caso, ele tem uma ligação sigma e 2 pares isolados. Os pares isolados também precisam estar em orbitais híbridos. Então, a hibridização dele vai ser igual ao do carbono, sp2. Então, eu somo o número de ligações sigma daquele átomo com o número de pares de elétrons isolados. Para o carbono vai ser sempre igual a 0. E aí eu sei quantos orbitais híbridos eu vou precisar. Já o número de orbitais puros para aquele átomo que eu preciso depende do número de ligações π feitas pelo átomo. Então, no caso do carbono, eu tenho apenas uma ligação π, então eu preciso apenas de um orbital p puro para formar essa ligação. Então, aqui na lateral, mostra o que acontece espacialmente com a hibridização dos orbitais. Então, eu vou ter 3 orbitais do tipo sp2, eu estou mostrando apenas um lóbulo dele, né? Então, lembra que lá no sp3 a gente tinha um orbital muito similar ao p, só que com um lóbulo maior, um pouco maior do que o outro. A mesma coisa acontece para o sp2, só que agora a diferença de tamanho entre os lóbulos é um pouco maior. Quando eu faço o esquema para representar eles, eu apresento apenas aquele lóbulo maior, tá? Então, isso aqui é um dos lóbulos do orbital sp2. Esse aqui é o outro orbital sp2, que também tem só um lóbulo apresentado. E a mesma coisa esse aqui. Esses 3 orbitais sp2, eles estão orientados numa geometria trigonal planar. Ou seja, aquela geometria onde o carbono ocupa um centro de um triângulo e os outros átomos ocupam os vértices do triângulo, tendo um ângulo de ligação de aproximadamente 120 graus Celsius. Óbvio que a gente vai ter uma certa distorção dessas ligações, com base na repulsão de elétrons que acontece ali. E aquele orbital p puro que não se mistura, ele vai ser perpendicular àquele triângulo formado pelos orbitais sp2, ok? E é a partir dele que a gente vai conseguir formar a sobreposição lateral e formar a ligação π. Então, aqui tem só a representação para a molécula de C2H4, ok? Então, se eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Esses orbitais vão fazer a sobreposição frontal, carbono-carbono. Aqui eu tenho a sobreposição lateral dos orbitais p, formando uma dupla ligação. Então, com isso, eu tenho ligação dupla carbono-carbono. E aí, aqui eu vou ter a sobreposição frontal
do sp2 com o orbital s do hidrogênio, a mesma coisa aqui, formando duas ligações sigmas, uma com cada hidrogênio. E a mesma coisa acontece desse lado. Então, por fim, aqui eu tenho o esquema da molécula de C2H4. Carbono com uma ligação sigma e uma ligação pi, ok? Veja que não são duas ligações pi, porque a sobreposição é do mesmo orbital. Ele só está mostrando como é que se dá essa sobreposição frontal tanto embaixo quanto em cima. Mas é a sobreposição de um orbital p de um carbono com um orbital p do outro carbono. Então, uma única ligação sigma representada aqui. E as 4 ligações carbono-hidrogênio do tipo sigma, porque também são sobreposições frontais. Outros átomos também podem ter hibridização do tipo sp2. Então, qualquer átomo central que tenha uma estrutura base dos elétrons como sendo trigonal planar, inscrita em um triângulo, vão ter hibridização do tipo sp2. É o que acontece, por exemplo, no BF3. O bório ele vai ter uma hibridização do tipo sp2, então vai formar 3 orbitais híbridos do tipo sp2 que se orientam na geometria trigonal planar. Por fim, vamos ver os orbitais híbridos do tipo sp, onde eu misturo um orbital s com apenas um orbital p para ter 2 orbitais p puros que vão formar ligações do tipo π. Então, a gente vai analisar a molécula de acetileno, ok? Ela é uma molécula que tem uma ligação tripla entre os 2 carbonos. Então, a gente pode já caracterizar cada uma das ligações. 2 ligações simples do tipo sigma. Na ligação tripla, uma é sigma e 2 são π. Os 2 são equivalentes, então a gente vai analisar as ligações de um deles para ver a hibridização. A hibridização do outro carbono vai ser igual, porque o arranjo das ligações são iguais. Então, para isso, determinar número de ligações sigma que esse carbono faz. 1, 2. Então, 2 ligações sigma. Número de pares isolados. Isso aqui vai ser útil quando a gente trabalhar com outros átomos. O carbono ele nunca vai ter par isolado se ele tiver com um octeto completo numa estrutura, num composto neutro. Ok? Então, par isolado, 0. Essas duas aqui é que vão dizer pra gente quantos orbitais híbridos precisam, ok? Então, somando esses valores dá 2. Então, significa que eu vou ter que misturar um orbital s com um orbital p. Isso vão gerar 2 orbitais híbridos do tipo sp. Número de ligações π. 2 ligações π. Ambas sendo feitas com esse átomo de carbono aqui. Número de orbitais puros que eu vou precisar, 2 orbitais p. Então, veja que fecha. Um orbital s está sendo para formar o orbital híbrido. Do total de 3 orbitais do tipo p, um vai formar o orbital híbrido e 2 vão permanecer puros. Então, a hibridização vai acontecer com a mistura de um orbital s com um orbital p, formando os 2 orbitais híbridos sp. Aqui a gente vai ter a formação da ligação sigma e aqui em cima, nos 2 orbitais p, é que a gente vai ter a formação da ligação π, no caso das 2 ligações π entre os 2 carbonos. A geometria desses 2 orbitais, ela vai gerar uma geometria linear com um ângulo de 180 graus. Então, observa que agora um dos lóbulos é muito maior em comparação com o outro, porque agora a gente tem 50% vindo de contribuição do S, que é um orbital esférico, certo? E a orientação de um orbital em relação ao outro, dos 2 orbitais sp de um carbono, é de 180 graus. Então, é como se eu tivesse um orientado aqui e o outro orientado aqui para formar as 2 ligações sigma, dando um ângulo de ligação de 180 graus. Aqui eu consigo ver o esquema de sobreposição de todos os orbitais para gerar essa molécula de acetileno. Então, o orbital sp é que vai fazer a formação da ligação frontal sigma entre os 2 carbonos,
e o outro orbital sp vai ser responsável por fazer a ligação sigma com hidrogênio. Os dois orbitais p, cada um deles vai ser responsável por uma ligação π. Então, observa que aqui a gente forma uma ligação π com a sobreposição de um orbital p, e depois a gente forma a outra aqui. Então, lembrando que aqui o lóbulo de baixo também vai ter a sobreposição lateral, assim como os lóbulos aqui de trás, formando as duas ligações π que a gente tem. Observa que não necessariamente eu preciso ter uma ligação tripla para ter uma hibridização do tipo sp. A exigência é que eu tenha duas ligações do tipo π. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele faz apenas ligações duplas. Só que ele faz duas ligações duplas. Isso significa que ele tem uma ligação π com esse carbono e uma ligação π com esse carbono. Então, ele vai precisar de dois orbitais p puros para formar a ligação π. E ele tem duas ligações sigmas. Então, ele precisa de dois orbitais híbridos para poder fazer essas ligações. Ok? Então, aqui apenas um resumo das principais geometrias moleculares envolvidas na formação dos compostos orgânicos. Então, linear, que sempre vai ser resultado de uma hibridização sp. Trigonal planar, resultado de uma hibridização do tipo sp2. E tetraédrica, resultado de uma hibridização do tipo sp3. Lembrando que aqui a gente tem que ter duas ligações do tipo π, uma ligação do tipo π na trigonal planar, e na tetraédrica nenhuma ligação do tipo π. Todas as ligações são simples do tipo sigma. Ele traz aqui a respeito do átomo de carbono, falando da distribuição eletrônica dele. Então, ele fala que como cada orbital comporta no máximo 2 elétrons e os subníveis S e P apresentam respectivamente 1 e 3 orbitais na camada de valência, haverá 2 elétrons no subnível 2s e 2 orbitais p ocupados com apenas 1 elétron no caso do carbono na camada de valência. Ok? Então, a gente já tinha visto isso anteriormente. 2 elétrons no orbital s, 1 em cada orbital do tipo p. Quando recebe energia do meio externo, um elétron do subnível s, 2s, é deslocado para o orbital vazio do subnível 2p. Então, aqui é onde a gente tem o estado excitado, e tem um elétron em cada um dos orbitais, e em seguida esses orbitais se misturam e formam os orbitais híbridos aqui de baixo. A respeito da união desses orbitais, a hibridização é. Então, como a gente está misturando um orbital s com os 3 orbitais p, a gente gera 4 orbitais híbridos do tipo sp3, ok? Vocês vão estranhar, porque vocês não viram até agora, essa disposição de representação. Quando a gente representa 2 orbitais unidos por esse tracinho, quer dizer que é uma ligação química sendo formada. Então, por exemplo, quando eu tenho o etileno, que é um carbono com uma dupla ligação ligado a 2 hidrogênios, com ligação simples, a hibridização do carbono ela vai ser do tipo sp2, certo? E esse carbono ele se liga com o hidrogênio, através de um orbital s do hidrogênio. Então, isso aqui indica justamente isso, que a ligação química formada entre o hidrogênio e o carbono é entre o orbital s do hidrogênio e o orbital sp2 do carbono, ok? Então, sempre que vocês observarem esse tipo de formação aqui, quer dizer que são esses os orbitais envolvidos na ligação química. Aqui, por exemplo, pode ser a representação da ligação química formada entre carbono num metano, por exemplo. Na química orgânica é bem importante falar sobre as fórmulas estruturais. As fórmulas estruturais elas são representações que indicam como é que os átomos estão dispostos para formar a substância. Então, por exemplo, a fórmula química do etano é C2H6, mas isso não me diz como é que esses átomos estão conectados entre si. Se eu tenho a fórmula estrutural, ele já mostra a conectividade. Eu sei que tem 2 carbonos conectados entre si através de uma ligação simples, e que cada hidrogênio está ligado no carbono, ok? Sendo que 3 estão conectados em um e os outros 3 no outro carbono.
À medida que a gente vai aumentando as moléculas, essa fórmula estrutural completa ela vai ficando um pouquinho bagunçada, porque os átomos começam a ficar muito próximos. Então, é interessante às vezes a gente representar através de fórmula estrutural simplificada. Nesse caso, ao invés de representar os hidrogênios que estão conectados através da vareta e o símbolo do átomo, a gente representa apenas os hidrogênios ao redor do átomo no qual ele está conectado. Então, os 3 hidrogênios que tem conectados nesse átomo eu represento do ladinho, H3 aqui. A mesma coisa no outro. Para algumas estruturas, eu poderia tranquilamente fazer a representação pela fórmula estrutural completa. Mas vocês podem ver aqui, por exemplo, para o metilpropano, essa estrutura fica muito mais limpa. Eu posso ainda simplificar mais a representação dos compostos orgânicos, utilizando o que a gente chama de estrutura em bastão. Essa estrutura, ela suprime o símbolo do átomo de carbono e dos hidrogênios que estão conectados a esse carbono. Então, no caso, a gente vai saber a quantidade de hidrogênios com base na quantidade de ligações que o carbono precisa fazer. Então, por exemplo, o ciclopropano, que só tem carbono e hidrogênio, eu posso representar por esse triângulo aqui. Então, em cada um dos vértices, eu tenho um carbono sendo representado. Então, no caso da estrutura em bastão, o carbono está sempre sendo representado nos vértices, ok? O traço, cada traço representa uma ligação covalente e, sabendo que o carbono faz 4 ligações, eu sei quantos hidrogênios estão conectados naquele carbono. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele está aparecendo aqui com 2 ligações com outros 2 carbonos. Para completar as 4 ligações, ainda faltam 2. Isso significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio conectados ali. No caso aqui do eugenol, já é uma estrutura bem mais complexa. Eu posso representar todos esses carbonos aqui apenas num vértice de um hexágono. Então, eu tenho aqui um hexágono. Em cada um dos vértices, um átomo de carbono sendo representado. Para saber a quantidade de hidrogênio, eu tenho que ver quantas ligações químicas estão sendo formadas por aquele carbono. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3. Obrigatoriamente, eu tenho que ter um carbono para fechar essa 4ª ligação. Aqui, esse carbono, 1 ligação, 2 ligações, 3, 4. Então, ele já fez todas as ligações. Consequentemente, ele não tem nenhum carbono. Ligações simples, um único traço. Ligações duplas, 2 traços. Se eu tiver ligação tripla, 3 traços, um paralelo ao outro. Observa que eu posso misturar as estruturas simplificadas. Eu posso parcialmente mostrar uma estrutura em bastão e a outra simplificada, apresentando os átomos de carbono e de hidrogênio. Ok? Então, é correto representar dessa forma, com parte da estrutura em bastão e a outra parte apenas simplificada normalmente. Algumas cadeias abertas também podem ser representadas. Aqui eu tenho um carbono na extremidade, aqui eu tenho um vértice, um carbono, 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 carbono. Consigo também determinar a quantidade de hidrogênios com base nas ligações que estão sendo estabelecidas. Então, esse carbono aqui da ponta aparece só com uma ligação com outro carbono. Portanto, para completar suas 4 ligações, ele precisa se ligar a mais 3 hidrogênios, que coincide aqui com o que aparece na estrutura. Quando eu tenho outros átomos no meio da estrutura que não carbono e hidrogênio, eles devem ser representados por seus símbolos. Então, no caso do éter dietílico, ele tem um oxigênio no meio. Então, esse oxigênio precisa ser representado na estrutura em bastão. A mesma coisa acontece com o éter divinílico. A diferença de um para o outro são as duplas ligações formadas entre os carbonos das extremidades, consequentemente diminuindo o número de hidrogênios conectados nesses carbonos. Então, eu tenho a formação da ligação dupla representada aqui e continuo representando o símbolo do oxigênio. Aqui, quando eu tenho, por exemplo,
átomos na extremidade, nitrogênio. Os hidrogênios que estão conectados nesse átomo aqui, obrigatoriamente tem que ter o seu símbolo representado, ok? Então, que nem aqui nesse oxigênio. Se eu tenho um hidrogênio que não está ligado no carbono, eu tenho que representar ele. Os únicos hidrogênios que são omitidos na estrutura são aqueles ligados a carbono e quando eles estão representados através da estrutura de bastão. Então, alguns exercícios aqui. O primeiro, a nicotina, está apresentada ali embaixo. E quer saber quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio existem em uma molécula desse composto. Vamos começar analisando. Então, eu fiz a marcação. Cada vértice tem um carbono. Observa que nesse caso aqui, nessa ponta não tem um carbono, que já mostra o nitrogênio conectado, ok? Então, se eu tivesse mais um carbono aqui, eu teria que ter mais uma ligação química para daí conectar o nitrogênio. Isso fecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com esse aqui que tem o símbolo representado. Então, a gente já fica entre as respostas A e B. Para determinar o número de hidrogênios, a gente tem que analisar carbono a carbono, quantas ligações ele está fazendo e, consequentemente, quantos. Então, esse aqui já tem 3 ligações, portanto, falta só um hidrogênio. Mesma coisa esse e esse. Olhando o outro anel, esse aqui está formando 3 ligações, então ainda precisa de um hidrogênio. Esse aqui só tem 2 ligações, então 2 hidrogênios precisa para completar as 4. Igualmente a esse aqui e esse aqui. Esse carbono aqui, ele já tem as 4 ligações que ele precisa fazer, então não tem nenhum hidrogênio. E esses 3 que estão expressos. Então, observe que quando eu apresento o símbolo do carbono, obrigatoriamente eu tenho que expressar os hidrogênios conectados a ele, eu não posso omitir. Apenas quando eu uso aqui o carbono através da estrutura de bastão. Então, fazendo a conta, soma do número de hidrogênios ali da estrutura, eu vou ter 14 hidrogênios. Então, a resposta dessa questão é B. A outra questão, então, ela tem ali 2 derivados do ácido fenoxiacético e é para determinar qual que é a fórmula molecular de cada um desses compostos. A gente inicia de novo analisando os carbonos, ok? Se a gente observar a quantidade de carbonos apresentadas nas duas é igual, então ambas têm esse anel aqui com 6 carbonos, ok? E mais os 2 carbonos apresentados ali, então um total de 8 carbonos. Pode analisar os hidrogênios. No ciclo, todas as posições onde a gente tem mais um átomo ligado fora do anel, não tem hidrogênio ligado, porque todos eles já têm 4 ligações formadas. Esse aqui apresentam 3 ligações desenhadas, então tem mais com um hidrogênio que está sendo omitida. Aqui eu tenho os 2 hidrogênios que estão apresentados e mais o hidrogênio ligado ao oxigênio. Nessa estrutura, o que muda é que onde antes aqui eu tinha um hidrogênio, eu passo a ter uma ligação com um átomo de cloro. Então, esse hidrogênio ele deixa de existir. Então, a primeira molécula vai ter 6 hidrogênios, se a gente somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda tem um a menos, então 5 hidrogênios. Com isso, a gente já sabe que são 8 carbonos. Então, entre A e C, a gente tem que ver. A primeira molécula, 6 carbonos, então 6 hidrogênios, então a gente está entre A e C. E a segunda tem 5. Então, a única alternativa possível é a C. Só para confirmar, a quantidade de oxigênios e cloro de oxigênio nas duas é igual. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quantidade de cloro na primeira é 2. 1, 2. Na segunda, 3. 1, 2, 3. Então, fecha de fato a letra C. Então, vamos falar um pouquinho sobre cadeia carbônica. O que é a cadeia carbônica?
Ela é a estrutura formada por todos os átomos de carbono de uma molécula orgânica e também pelos heteroátomos que estejam posicionados entre esses carbonos. Então, a cadeia carbônica em si é só a estrutura que tem os carbonos daquela cadeia, daquele composto, ok? E se a gente tiver heteroátomos entre carbonos, aí sim eles estão dentro da cadeia. Heteroátomos é qualquer átomo ou molécula orgânica que não seja carbono e hidrogênio. Então, qualquer outro átomo além de carbono e hidrogênio é considerado um heteroátomo. Vamos observar aqui algumas estruturas. Então, por exemplo, fórmula estrutural do ciclo propano. Observa, eu tenho um ciclo de 3 membros, então 3 átomos de carbono ligados entre si. A cadeia carbônica, veja, ela não inclui os hidrogênios, porque o hidrogênio não está entre átomos de carbono. Então, a cadeia carbônica são só os átomos de carbono ligados entre si. Agora, éter dietílico. Qual é a cadeia carbônica? Nesse caso, o oxigênio está entre 2 carbonos. Portanto, ele faz parte da cadeia carbônica do éter dietílico. Então, eu represento os carbonos e mais aquele oxigênio entre eles. A mesma coisa no éter divinílico. O oxigênio está entre átomos de carbono e, portanto, ele faz parte da cadeia carbônica. Agora, se a gente analisar essa estrutura, observem que esse oxigênio, embora esteja conectado a um carbono, ele não está entre dois carbonos. A mesma coisa esse aqui. Ele está conectado a um único carbono. Esse aqui, ele já está entre 2 carbonos, então ele faz parte da cadeia. E esse aqui também não se encontra entre 2 carbonos. Então, observem que na hora de representar a cadeia carbônica do ácido acetil salicílico, a gente não inclui esse oxigênio nem esse, e esse aqui também não. Eles são 3 heteroátomos que não fazem parte da cadeia. A gente pode classificar os átomos de carbono de uma cadeia com base na quantidade de ligações que ele faz, com base em quantos átomos de carbono ele está ligado. Então, eu tenho um carbono primário, que é um carbono que está ligado a um ou nenhum outro carbono. Nenhum seria o caso do metano, por exemplo, ou do metanol, que eu tenho um único carbono na estrutura e então ele não se conecta com nenhum outro carbono. E, no caso, o com ligação com um carbono. Carbono secundário, ligado a 2 outros átomos de carbono. Carbono terciário, a 3 outros carbonos. Quaternário, a 4 outros carbonos. Então, para isso, a gente vai analisar a cadeia do isoctano. Então, aqui tu tem a fórmula estrutural. Tirando os hidrogênios, a gente tem a cadeia carbônica do isoctano. Para analisar carbonos primários conectados a um ou nenhum outro carbono, temos os da extremidade, que vão se conectar a um único carbono. No caso, para esses 3 aqui da esquerda, esse carbono aqui. Esses 2 carbonos aqui também se apresentam conectados a um único átomo de carbono. Carbono secundário, conectado a 2 outros carbonos. Esse aqui do meio, conectado a esse carbono e esse aqui. Terciário, ligado a 3 outros átomos de carbono. Esse carbono aqui, que está conectado a 1, 2, 3 átomos de carbono. E, por fim, o quaternário, ligado a 4 outros átomos de carbono. É esse aqui que apresenta 4 átomos de carbono ligados nele. A gente pode analisar para outras moléculas, como no caso a benzocaína e o ácido acetil salicílico, usando a legenda aqui. Então, observa que esse átomo estão conectados a apenas 2 átomos de carbono, ok? Então, esse está conectado nesse e nesse. Observa que esse aqui, embora ele esteja fazendo ligação com 3 átomos diferentes, apenas 2 são carbono. Então, ele é considerado um carbono secundário. Esse aqui já é terciário, porque ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. E os demais são primários. Então, esse carbono só está conectado com esse carbono e vice-versa.
e esse carbono aqui também. Depois vocês podem pausar o vídeo e dar uma analisada na molécula de benzocaína. Terminando a análise, pode tocar o vídeo. Então, um exercício, tem ali a molécula da procaína, que é um anestésico local, e ele é sintético, ou seja, não existe na natureza. Então, observem que, embora os compostos orgânicos muitas vezes sejam associados a organismos vivos, isso não é uma realidade. A gente tem compostos orgânicos que são sintéticos, que não são naturais, assim como a gente tem compostos inorgânicos associados a organismos vivos, participando de processos biológicos. Essa molécula, então, ela é usada para combater dor de dente, e aí embaixo a gente tem a estrutura. Ele pede para representar a cadeia carbônica dessa molécula. Então, vamos analisar ela para ver quais são os heteroátomos que não vão fazer parte dessa molécula, dessa cadeia carbônica. No caso, são aqueles que estão em extremidades, que não estão entre dois átomos de carbono. Consequentemente, esse oxigênio aqui não entra na cadeia carbônica, porque ele está conectado a apenas um carbono, e esse nitrogênio também não, porque ele está conectado apenas a um carbono. Essa representação C2H5, ela é a representação de CH2CH3, ok? Então, para representar a cadeia carbônica, os hidrogênios não são representados, mas a gente tem que pôr os dois carbonos separados. Então, a cadeia carbônica vai ser composta pelo anel aqui, pelo ciclo, de 6 carbonos, com as respectivas ligações simples e duplas. Esse carbono, o oxigênio, o único heteroátomo que pertence à cadeia carbônica, porque está entre dois carbonos. O único não, né? Porque tem esse nitrogênio aqui também. Então, o único oxigênio que pertence. E aqui tem o outro nitrogênio, porque ele está entre átomos de carbono. E, por fim, há os dois carbonos da ramificação aqui no nitrogênio. Então, aqui é interessante ressaltar que átomos de hidrogênio nunca vão fazer parte da ligação carbônica porque eles só fazem uma ligação. Então, eles nunca vão estar entre dois carbonos. Isso também vai valer para os halogênios que só fazem uma ligação. Então, eles sempre vão estar ligados a um único átomo de carbono e não vão fazer parte da cadeia carbônica. Mais uma estrutura, mais um exercício, determine o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários presente na molécula de santonina. Então, inicialmente, tem que determinar qual é a cadeia. E aí, a gente tem que analisar individualmente cada carbono. Os carbonos primários vão ser aqueles que se ligam a apenas um outro átomo de carbono. Então, são esse e esse aqui, além desse átomo de carbono aqui, que observa que ele está ligado em um único átomo de carbono vizinho. Desse lado ele está ligado com um oxigênio e aqui também com um oxigênio. Então, um único átomo de carbono. Vão ter 6 carbonos secundários, esse aqui, que se liga apenas a 2, esse aqui, esse aqui, porque também se liga a 2 átomos de carbono, sendo que desse lado ele se conecta a um oxigênio, e esses dois apresentados. 4 carbonos terciários, esse aqui, que vai se conectar com esse carbono, esse e esse daqui. Esse carbono, 1, 2, 3 átomos de carbono conectados. Esse aqui, 1, 2, 3 átomos de carbono. E por último, esse aqui, 1, 2, 3 átomos de carbono. E um único átomo de carbono quaternário, que é um carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, esse aqui que vai estar ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Deem uma pausa, analisem a molécula com calma, tentem observar todos esses átomos que estão sendo classificados aqui. Vamos falar um pouquinho do benzeno, que ele é uma estrutura particular dentro da química orgânica, ok?
Ele tem 6 átomos de carbonos ligados entre si, alternando ligação simples com dupla, simples, dupla, simples, dupla. Cada átomo de carbono está ligado a um hidrogênio nessa estrutura. Se a gente representar ela através de estrutura em bastões, fica dessa maneira aqui. Observem que a gente pode representar o benzeno com as ligações duplas ocupando posições diferentes. Então, aqui foram numerados os átomos de carbono de 1 até 6, ok? Sendo que na primeira estrutura, as ligações duplas estão entre carbono 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 1. Se a gente olhar para a estrutura B, esses elétrons ocupam as posições opostas. Então, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Então, a gente diz que o benzeno ele apresenta ressonância. A ressonância é um fenômeno onde a conectividade dos átomos não muda. Então, eu continuo tendo o carbono 1 ligado ao carbono 2, que está ligado ao carbono 3, que está ligado ao carbono 4, 5 e 6, respectivamente, e um hidrogênio em cada átomo. Então, a posição dos átomos não mudou. A única coisa que está mudando são os pares de elétrons, a posição dos pares de elétrons. Nesse caso, os pares de elétrons da dupla ligação. Então, esse parzinho de elétrons da dupla, ele pode ser deslocado para cá e formar a dupla aqui. Consequentemente, esse aqui é deslocado para cá e forma a dupla aqui. E esse último que é deslocado daqui para formar a dupla aqui. Então, aqui a gente tem a movimentação dos elétrons sendo representadas para gerar outra estrutura de ressonância. E observem que essa representação, essa dupla flecha aqui, diz que o benzeno é um misto de ambas as estruturas. E não é para confundir com a flecha de equilíbrio químico, que é uma flecha com uma seta com uma semiflecha de um lado e uma outra separada com a semiflecha do outro lado, ok? Então, não confundir com essa. Então, observe que muitas vezes aquelas duplas ligações que estão em movimentação dentro do anel aromático, porque aquela movimentação permanece constante, ok? A gente representa por um ciclo, para indicar justamente isso, que na verdade aqueles 6 elétrons, os 3 pares da dupla ligação, eles estão circulando ao longo dessa estrutura. Então, essa é a maneira mais usada para representar o benzeno. Ele é o que chega mais perto da estrutura real dessa molécula, onde os pares de elétrons eles não estão centrados entre 2 carbonos, e sim circulando entre todos esses carbonos. Uma das evidências maiores para ter essa afirmação é de que todas as ligações carbono-carbono dentro do benzeno têm o mesmo comprimento e os mesmos ângulos formados entre duas ligações. Se a gente tivesse de fato ligações simples e duplas localizadas, a gente teria tamanhos de ligações diferentes entre 2 pares de carbono. Compostos aromáticos, tá? A gente na orgânica classifica os compostos aromáticos como aqueles que têm o anel benzênico, ou seja, que tem essa estrutura com os 6 carbonos, com essas duplas ligações alternadas, gerando essa movimentação de elétrons de ressonância. O anel do benzeno em si, a gente pode chamar de anel benzênico ou anel aromático, tá? Outros nomes também, núcleo benzênico ou núcleo aromático. Qualquer molécula que contiver essa parte, a gente chama de substância de composto aromático. As cadeias carbônicas podem ser classificadas de diversas formas, dependendo do critério, ok? Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa classificação de cadeia carbônica. A primeira é quanto à presença de ciclos. Então, essa parte onde a gente tem carbonos conectados formando um ciclo fechado. Quanto a isso, a gente pode classificar a cadeia como aberta, que a gente chama também de acíclica ou alifática, que apresenta extremos livres, então a gente não vê átomos de carbono fechados em um anel. Ou a gente pode ter a cadeia fechada ou cíclica, que não apresenta extremos livres.
ok? Então é aquela cadeia onde os átomos eles fecham em um ciclo. Quando a gente tem uma cadeia que parte dela é fechada, mas eu tenho uma parte aberta fora desse ciclo, a gente chama ela de cadeia mista. A gente pode classificar também quanto à presença de heteroátomos. Então, veja que a gente está classificando cadeia carbônica, ok? Então, a gente está classificando aquelas que têm um heteroátomo dentro da cadeia carbônica. Se eu tiver um heteroátomo na extremidade, que não esteja entre dois carbonos, esse heteroátomo não faz parte da cadeia e não vai alterar a classificação dessa cadeia em relação à presença de heteroátomo. Então, aquela que apresenta heteroátomo na cadeia carbônica é chamada de cadeia heterogênea. A que não apresenta é chamada de cadeia homogênea. Então, ainda, se eu tiver uma cadeia cíclica, eu posso unir a classificação quanto a heteroátomos e a cíclica e dizer que é uma cadeia heterocíclica. Quando eu não tenho heteroátomos, que é uma cadeia homogênea, eu posso dizer que é uma cadeia homocíclica. Então, hétero referente ao heteroátomo, cíclica por ser fechada. Homocíclica, homo porque só é composta por átomos de carbono, cíclica por ser fechada. A gente pode também classificar quanto à presença de insaturações. Insaturações são ligações duplas e ou triplas. Então, se na cadeia eu tiver ligações duplas e ou ligações triplas, a gente chama a cadeia de insaturada. Lembrando que essas duplas e triplas ligações é entre dois átomos de carbono, ok? E a cadeia saturada é aquela que não apresenta ligações duplas nem triplas. É tudo ligação simples. Também podemos classificar quanto a ramificações. Então, eu tenho uma cadeia principal, ok, linear entre vários carbonos, e de repente tem um carbono que se encontra conectado a um outro carbono fora dessa cadeia principal. Então, no caso, é uma cadeia que possui mais de duas extremidades livres. Uma para cá, outra aqui e uma terceira aqui. Portanto, a gente chama ela de cadeia ramificada. Quando essa cadeia ela apresenta apenas duas extremidades livres, a gente chama de cadeia não ramificada ou normal. Quanto à aromaticidade. Bom, quanto à presença ou não do anel benzênico. Se eu tenho um anel benzênico na estrutura, eu chamo ela de cadeia aromática. Se eu não tenho um anel benzênico, ela é não aromática ou alicíclica. Então, lembra que nesse caso é quando a gente tem cadeias fechadas, né? Ou pelo menos mista para ter uma parte dela que é fechada. Senão, não cabe a classificação entre aromática e não aromática. Então, para resumir, vocês podem dar uma pausada no vídeo e avaliar esse esqueminha. Ele é bem interessante para poder fazer a classificação das cadeias, ok? Então, ele diz cada pergunta que você deve se fazer para classificar. Então, são 4 tipos. Inicialmente, você classifica a cadeia carbônica entre aberta ou fechada, lembrando que tem a opção dela ser mista. Aí, por um lado, no caso da cadeia aberta, a gente pode classificar quanto à presença ou não de heteroátomos, se tem ligações duplas ou triplas, falando da insaturação, e quanto a ramificações, ok? No caso da cadeia cíclica ou fechada, se inclui heteroátomos, se há alguma ligação dupla ou tripla em saturação. Então, essas duas perguntas, elas vão existir tanto em cadeia aberta quanto fechada. E aí, aqui está uma pergunta que é a exclusividade da cadeia cíclica ou fechada, se há anel benzênico. Observa que a ramificação ela não faz sentido para uma cadeia cíclica ou fechada, porque eu não tenho nenhuma abertura, eu não tenho extremidades numa cadeia cíclica ou fechada.
Então, um exercício aqui traz ali a molécula do geraniol e pede para classificar a sua cadeia carbônica. Então, num primeiro momento, a gente tem que definir quem é a cadeia carbônica do geraniol. Então, a gente já sabe que ela vai ser classificada como aberta, acíclica ou alifática. A gente não está vendo aqui nenhuma parte fechada formando ciclos. A cadeia carbônica do geraniol, veja que ela não inclui o oxigênio, porque esse oxigênio não está entre dois átomos de carbono. Então, quando a gente vai analisar e classificar essa cadeia carbônica, é sem esse oxigênio ali. Então, sabendo que ela é aberta, a gente vai para as outras perguntas. Inclui heteroátomo? Não, o oxigênio está fora da cadeia carbônica. Então, ela é considerada homogênea, ok? O oxigênio não faz parte da cadeia. Há alguma ligação dupla ou tripla? Sim, ela tem insaturações, ela tem duas ligações duplas sendo apresentadas. Então, ela é do tipo insaturada. Há ramificações? Sim, a gente observa que ela tem uma, duas, três, quatro extremidades. Portanto, ela é ramificada, tem mais de duas. Então, essa é a classificação dessa molécula. Ela é aberta, homogênea, insaturada e ramificada. Mais um exercício aqui sobre a vanilina, que é o aroma da baunilha, ok? Que é o que dá o aroma da baunilha, e pede para classificar essa cadeia. Então, no caso aqui, eu tenho esse oxigênio como fazendo parte da cadeia carbônica, já que ele está entre dois átomos de carbono. A gente observa aqui o heteroátomo. Então, primeiro, quanto ao fato dela ser aberta ou não, a gente tem que ela é mista, porque ela tem uma ramificação para cá e ela tem a parte fechada. Portanto, ela vai ser uma cadeia cíclica, ramificada ou uma cadeia mista classificada. Em relação ao heteroátomo, ela é classificada como heterogênea, porque contém um heteroátomo. Observa que ela não vai ser classificada como heterocíclica, porque esse heteroátomo não está no interior do ciclo, ok? Então, ela não pode ser classificada como heterocíclica, só se esse oxigênio fizesse parte. Ela é heterogênea, mas não heterocíclica. Insaturada, porque ela tem as duplas ligações. E ela é aromática, porque ela tem um anel benzênico aqui. Então, aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem. Então, aqui é o momento que vocês podem dar uma pausa, trabalhar em cima desses 6 exercícios que eu dispus, fazer eles com calma, e no próximo slide vocês vão observar o gabarito dessas questões, ok? Então, anotem a numeração da questão, a resolução, para depois checar se ela está correta. Boa sorte! Então, aqui segue o gabarito das 3 questões. Então, essa foi a aula sobre esse tópico da Olimpíada. Espero que tenha sido útil. Na semana que vem, pretendo montar mais uma aula e encaminhar para vocês. E logo eu encaminho também o questionário para validar essas atividades.